Duas palavras, apenas duas. Mas não se engane, elas não são comuns. Elas não são fracas. E definitivamente não são inocentes. Essas duas palavras têm o poder de mudar a forma como você é percebido, como você é respeitado e como uma mulher responde à sua presença. Essas palavras são: eu quero. A maioria dos homens nunca percebeu isso. Eles passam a vida inteira falando demais, explicando demais, pedindo demais e desejando em silêncio. Eles acreditam que precisam ser aceitos antes de se posicionar, que precisam agradar antes de liderar, que precisam receber permissão antes de desejar. E é exatamente por isso que são ignorados. Porque o mundo, e especialmente as mulheres, não respondem a palavras vazias. Respondem à energia por trás das palavras. E eu quero, quando dito da forma certa, carrega uma energia impossível de ignorar. Mas antes de irmos mais fundo, preciso que você entenda algo fundamental. Isso não é sobre manipulação, não é sobre frases prontas, não é sobre truques baratos. Isso é sobre identidade masculina, sobre clareza interna e sobre liderança emocional. Se você usar essas palavras sem estar preparado internamente, elas não funcionarão. Mas quando você entende o que realmente está dizendo, o efeito é imediato. Agora, deixe-me te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você já quis algo, mas não disse? Quantas vezes você pensou: eu queria convidá-la para sair, eu queria me aproximar, eu queria ser mais direto, mas em vez disso, você disse algo como: talvez, se você quiser, não sei, o que você acha? Esse pequeno detalhe muda tudo, porque quando você evita expressar desejo, você comunica medo. Quando você evita se posicionar, você comunica insegurança. E quando você se esconde atrás da indecisão, você comunica ausência de direção. E direção é algo que mulheres sentem falta na maioria dos homens. Aqui está uma verdade que poucos têm coragem de dizer. A maioria dos homens não é rejeitada por falta de aparência, dinheiro ou status. Eles são rejeitados porque não transmitem intenção clara. Eles estão fisicamente presentes, mas energeticamente ausentes. Agora preste atenção. Uma mulher pode não concordar com o que você quer. Ela pode dizer não. Ela pode recusar. Mas ela respeita um homem que sabe o que quer. E respeito vem antes da atração. Sempre. É aqui que eu quero entra como um divisor de águas. Quando você diz eu quero, você está fazendo três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, você assume responsabilidade pelo seu desejo. Segundo, você estabelece direção. Terceiro, você se posiciona como alguém que lidera a própria vida. Isso muda completamente a dinâmica. Agora vamos falar sobre onde os homens erram, e erram feio. Eles confundem gentileza com passividade. Confundem respeito com silêncio. Confundem humildade com autoanulação. Eles acreditam que ser bonzinho é o caminho para a aceitação. Mas aqui está o problema. Um homem que nunca expressa o que quer não é visto como seguro. Ele é visto como previsível. E previsibilidade mata a atração. Quando você diz tanto faz, você não está sendo flexível. Você está abrindo mão da sua posição. Quando você diz o que você preferir, você não está sendo educado. Você está entregando a liderança. E liderança não se pede. Ela se demonstra. Agora, vamos desmontar um mito perigoso. Muitos homens acreditam que liderança significa controle, que ser firme é ser rude, que expressar desejo é ser invasivo. Nada disso é verdade. Liderança verdadeira é clareza tranquila. É saber o que você quer e expressar isso sem pressão, sem necessidade e sem medo da resposta. Eu quero não é uma ordem, é uma declaração. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Uma ordem tenta dominar. Uma declaração simplesmente existe. E mulheres sentem essa diferença no primeiro segundo. Agora imagine dois cenários. Cenário 1. Você diz:
Se você quiser, a gente pode sair algum dia. Energia transmitida. Dúvida, medo de rejeição, necessidade de aprovação. Cenário 2. Você diz: eu quero te levar para jantar nesta semana. Energia transmitida. Intenção clara, tranquilidade, presença. Mesmo que ela diga não, o segundo homem sai com respeito intacto. O primeiro sai invisível. Esse é o ponto. Agora vamos mais fundo, porque isso não é só sobre encontros. Isso é sobre como você se posiciona no mundo. Homens que não dizem "eu quero" no relacionamento, não dizem no trabalho, não dizem na família, não dizem consigo mesmos. Eles vivem reagindo, nunca criando. E reação constante cria frustração silenciosa. Essa frustração vira insegurança. A insegurança vira rigidez. E a rigidez vira afastamento emocional. Agora deixe-me te contar algo importante. Mulheres não se conectam com palavras perfeitas. Elas se conectam com coerência emocional. Quando suas palavras, tom de voz e postura dizem a mesma coisa, o cérebro emocional dela relaxa. E quando ele relaxa, a conexão começa. Eu quero funciona porque elimina a ambiguidade. Ambiguidade gera ansiedade. Clareza gera segurança. E segurança emocional é extremamente atraente. Agora, atenção a isso. É crucial. Não adianta dizer "eu quero" com voz insegura. Não adianta dizer "eu quero" pedindo desculpas. Não adianta dizer "eu quero" esperando aprovação imediata. A frase só funciona quando vem de um lugar interno sólido. Por isso, antes de falar, você precisa sentir. Agora que você já entende o peso real por trás de "eu quero", vamos entrar na parte que separa homens comuns, dos homens que realmente mudam a dinâmica. Porque entender o conceito não é suficiente. O impacto acontece na aplicação. E é aqui que muitas mulheres começam a testar você. Sim, testar. Não porque elas são manipuladoras, mas porque o cérebro emocional feminino precisa confirmar uma coisa essencial. Esse homem é consistente ou só está fingindo confiança? Vamos falar sobre isso. Quando você começa a se posicionar com clareza, quando começa a dizer "eu quero" com tranquilidade, algo muda imediatamente no comportamento dela. Ela pode questionar sua decisão, sugerir outra opção, testar seus limites, ou até discordar de você. E é exatamente nesse momento que a maioria dos homens volta atrás. Eles pensam: talvez eu tenha sido direto demais. Melhor eu suavizar. Não quero parecer insistente. E então dizem algo como: ah, tudo bem, esquece. Podemos fazer do jeito que você quiser. E nesse instante, toda a força que você construiu desaparece. Porque liderança não é sobre a primeira frase, é sobre como você sustenta sua posição. Agora entenda isso com clareza. Sustentar não significa insistir. Sustentar não significa pressionar. Sustentar significa permanecer inteiro, mesmo diante da reação dela. Vamos a um exemplo real. Você diz: eu quero te ver na sexta à noite. Ela responde: sexta é complicado para mim. O homem inseguro responde: ah, tudo bem, qualquer dia serve. O homem centrado responde: entendo. Então eu quero te ver no sábado. Percebe a diferença? Você não discutiu, não se justificou, não se diminuiu. Você apenas ajustou mantendo a direção. Isso comunica maturidade emocional. E maturidade emocional é extremamente atraente. Agora, um ponto crucial que quase ninguém fala. Quando uma mulher testa, ela não está tentando te rejeitar. Ela está tentando entender. Esse homem sabe lidar com frustração? Ele entra em colapso quando algo não sai como planejou? Ou ele permanece calmo e firme? A forma como você reage ao pequeno não define se você é visto como homem ou apenas como mais um garoto tentando agradar. Agora vamos falar de algo ainda mais profundo. A maioria dos homens tem medo de expressar desejo porque associa desejo com perda de controle. Eles pensam:
Se eu mostrar o que quero, fico vulnerável. Mas a verdade é o oposto. Quando você não expressa desejo, você vive em constante tensão interna. Você pensa demais, analisa demais, espera sinais que nunca chegam. E essa tensão é sentida. Desejo reprimido cria comportamento estranho, cria ansiedade, cria insegurança disfarçada de gentileza. Já o desejo expresso com clareza cria alívio emocional. Você fala, você se posiciona, e o peso sai das suas costas. Independente da resposta dela, você permanece inteiro. Agora vamos falar sobre tom de voz, porque aqui está outro erro fatal. Muitos homens dizem as palavras certas com o tom errado. Eles dizem, eu quero, como se estivessem pedindo desculpas, ou como se estivessem pedindo permissão. Isso destrói tudo. O tom correto de eu quero é calmo, estável, sem pressa, sem expectativa imediata. Você não fala para convencer, você fala para expressar. Existe uma grande diferença. Convencer vem da necessidade, expressar vem da segurança. Agora imagine isso na prática. Você olha nos olhos dela, respira normalmente e diz: eu quero passar mais tempo com você. Sem sorriso nervoso, sem explicação extra, sem defesa. A maioria dos homens não consegue fazer isso. E é exatamente por isso que funciona. Agora vamos falar sobre relacionamento, porque aqui o impacto é ainda maior. Em relacionamentos, muitos homens acreditam que abrir mão da liderança é sinal de amor. Eles dizem, o que você quiser, amor. Para mim tanto faz. Decide você. No começo isso parece confortável, mas com o tempo, cria um desequilíbrio silencioso. A mulher começa a carregar todas as decisões e, inconscientemente, começa a perder respeito. Não porque ela queira dominar, mas porque liderança gera segurança emocional. Quando você diz, eu quero passar o fim de semana com você. Eu quero planejar algo diferente para nós. Eu quero melhorar isso entre a gente. Você não está controlando. Você está assumindo responsabilidade emocional. E isso muda completamente a dinâmica. Agora um ponto delicado, mas essencial. Ser claro não significa ser inflexível. Homens fortes escutam. Homens fracos cedem automaticamente. Escutar é considerar. Ceder é se apagar. Quando você escuta uma mulher e ainda assim mantém sua essência, ela sente respeito. Quando você se apaga para evitar conflito, ela sente vazio. E vazio nunca sustenta atração. Agora vamos falar sobre algo que poucos homens percebem. Quando você começa a usar eu quero corretamente, algumas mulheres podem se afastar. E isso não é algo ruim. Isso é filtro natural. Mulheres que buscam validação constante não se sentem confortáveis com homens centrados. Mulheres que buscam presença, sim. Então não tente agradar todas. Isso enfraquece você. Agora um exercício mental importante. Sempre que você for falar com uma mulher, pergunte a si mesmo: estou falando para me expressar ou para ser aceito? Se a resposta for aceito, fique em silêncio. Se for expressar, fale. Silêncio consciente é mais poderoso do que palavras vazias.